Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Pessoal, a nossa conversa é muito interessante hoje. Vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. Olha, para a gente já começar a entender essa história toda, essa declaração do próprio Deus já diz tudo, não é? A história das pragas não é só sobre tirar um povo da escravidão. É, na verdade, um confronto direto, uma demonstração clara de poder do Deus verdadeiro contra os falsos deuses que o Egito adorava. É o Senhor dizendo com toda a autoridade: Eu sou o soberano aqui. Vamos imaginar o cenário. Era uma opressão terrível. O povo de Israel estava cativo no Egito há muitos e muitos anos e o clamor deles por liberdade finalmente chegou aos céus. E qual foi a resposta? Deus levanta Moisés e o envia a Faraó com uma ordem bem direta: deixe o meu povo ir. Só que o coração de Faraó se endurece, e é justamente essa teimosia que abre o caminho para que o poder de Deus se manifestasse de um jeito espetacular, um jeito que a gente lembra até hoje. É muito importante a gente entender isso. As pragas não foram atos aleatórios, de jeito nenhum. Cada uma delas tinha um propósito muito específico, quase cirúrgico. Elas serviram para mostrar para todo mundo, para o faraó, para os egípcios e até para o povo de Israel, que é o Senhor quem governa toda a natureza. Elas foram planejadas para expor como os deuses do Egito eram inúteis e, claro, para exaltar o único nome que tem poder de verdade. E agora, a gente mergulha de cabeça nesse confronto. Cada praga que vem é como um golpe bem calculado, um juízo direcionado a um deus específico que os egípcios adoravam. É como se Deus estivesse desmontando, peça por peça, toda a base da religião egípcia. A primeira praga atinge bem no coração do Egito, o rio Nilo. Para eles, o Nilo era tudo, era sagrado, a fonte da vida, quase um deus em si. E, de repente, Deus transforma essa fonte de vida num rio de morte, em puro sangue. A mensagem não podia ser mais clara. O Deus de Israel tem poder sobre a vida e a morte, e o tal Deus Nilo não pôde fazer absolutamente nada. E não para por aí. Logo depois, vem as rãs. A deusa da fertilidade deles, Héquit's, era representada por uma rã, e de repente esse símbolo de vida se torna uma praga nojenta, incontrolável, invadindo cada canto das casas. E com a praga dos piolhos, a coisa muda de figura. Os próprios magos do faraó que tentavam imitar os milagres são totalmente humilhados. Eles simplesmente não conseguem e são forçados a dizer: isso é o dedo de Deus. Ali, a farsa deles acabou. A partir da quarta praga, algo incrível acontece. Deus começa a fazer uma separação muito clara. Enquanto enxames de moscas atormentam os egípcios, lá na terra de Gósen, onde o povo de Israel vivia, não tinha uma mosca sequer. Quando a doença mata o gado dos egípcios, nenhum animal dos israelitas é tocado. Deus estava mostrando de um jeito visível: esse é o meu povo e eu cuido deles. E a cada vez que o faraó dizia não, a resposta de Deus vinha mais e mais severa. O juízo não só aumentava de intensidade, mas continuava a atacar diretamente a fé que o Egito tinha nos seus deuses, destruindo a confiança que eles tinham nos protetores da saúde, da colheita. A pressão só aumentava. Então, veio uma tempestade como o Egito nunca tinha visto na vida. Uma chuva de pedra, de gelo, misturada com fogo caindo do céu, destruindo as plantações, os animais, tudo que estava do lado de fora. Foi um ataque direto contra os deuses do céu, da chuva, da agricultura, para provar que o controle do tempo pertence somente ao Senhor. E aí vem a nona praga. Tentem imaginar essa cena. Por 3 dias inteiros, uma escuridão tão densa, tão pesada, que dava para sentir no ar. Ela cobriu todo o Egito. Ninguém conseguia ver a pessoa do lado, ninguém tinha coragem de sair de casa. Foi um juízo tão aterrorizante que simplesmente paralisou a nação mais poderosa daquela época. O significado disso aqui é gigantesco, pessoal. O deus mais importante do Egito era Ra, o deus Sol. Então, quando Deus apaga o sol por 3 dias, ele está declarando guerra ao maior ídolo egípcio. Ele está dizendo: quem criou a luz fui eu, e eu a controlo. E o detalhe mais impressionante é que enquanto o Egito inteiro estava mergulhado nesse breu, a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel havia luz. E assim, a gente chega no ponto alto de toda essa história. A 10ª e última praga seria a mais terrível de todas. Mas, olha que incrível, no meio do anúncio desse juízo final sobre o Egito, Deus, em sua misericórdia, oferece um caminho de salvação, uma porta de escape para o seu povo. O anjo da morte passaria por todo o Egito à meia-noite.
Em cada casa que não estivesse debaixo da proteção de Deus, o filho mais velho, o primogênito, iria morrer. Não importava quem era, do filho do faraó no trono ao filho do prisioneiro na masmorra. Foi um golpe final, devastador, no futuro e no orgulho de toda a nação egípcia. Mas, no meio desse juízo terrível, Deus mostra o caminho do livramento. A instrução era muito clara. Cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem defeito, e passar o sangue nos umbrais, na moldura da porta. A salvação não dependia da força de ninguém, mas sim da obediência e de se abrigar debaixo do sinal do sangue. A ordem era para ficar dentro de casa, porque o anjo da morte passaria e só o sangue daquele substituto poderia salvar os primogênitos. A proteção não estava na qualidade da casa, nem na bondade das pessoas ali dentro. A proteção estava unicamente no sangue. O sangue era o sinal da fé na promessa de Deus. Era o cordeiro morrendo no lugar do filho mais velho. Quando Deus via o sangue, o juízo passava por cima, não entrava. Toda essa história poderosa é como uma grande seta, apontando para uma libertação muito maior. Uma libertação que não é de um império aqui da terra, mas da escravidão do pecado. A Páscoa lá no Egito era uma sombra, sabe? Uma figura da realidade maravilhosa que viria em Cristo Jesus. Séculos depois, João Batista vê Jesus chegando e diz exatamente estas palavras. Ele está conectando os fatos. Jesus é o cumprimento perfeito daquele Cordeiro da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha, enviado para ser o sacrifício final por todos nós. E para não restar nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo deixa isso explícito. Aquele cordeiro sacrificado no Egito era um retrato de Cristo. O sangue do cordeiro nas portas aponta diretamente para o sangue de Jesus derramado na cruz, que nos protege do juízo e nos liberta da morte espiritual. A lição que fica para nós hoje é poderosa. Assim como nenhum poder do faraó conseguiu parar a mão de Deus, hoje nenhum poder das trevas, nenhuma corrente de pecado é mais forte que o nosso Senhor. Não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa limpar. A nossa verdadeira libertação, a nossa Páscoa, está nele. E essa é a promessa maravilhosa que a palavra de Deus nos deixa. A libertação que Israel sentiu ao sair do Egito é só uma imagem da liberdade completa e verdadeira que a gente encontra em Cristo Jesus. Uma liberdade que nenhum sistema, nenhuma opressão desse mundo pode nos tirar. E conhecemos assim sobre as 10 pragas do Egito. Convido, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.